Conteúdo do primeiro encontro do workshop sobre gramática da língua portuguesa. Assunto, frase, oração e período. Bibliografia, Nova Gramática do Português, de Celso Cunha e Lindley Sintra. A frase e sua constituição. Frase é um enunciado de sentido completo, a unidade mínima de comunicação. A parte da gramática que descreve as regras segundo as quais as palavras se combinam para formar frases denomina-se sintaxe. A frase pode ser constituída de uma só palavra, por exemplo, fogo, atenção, silêncio, de várias palavras, entre as quais se inclui ou não um verbo. Com verbo, por exemplo, alguns anos vivia em Itabira. Sem verbo, que inocência, que aurora, que alegria! A frase é sempre acompanhada de uma melodia, de uma entoação. Nas frases organizadas com verbo, a entoação caracteriza o fim do enunciado, geralmente seguido de forte pausa. É o caso destes exemplos. Bate o vento no postigo, cai a chuva lentamente. Se a frase não possui verbo, a melodia é a única marca por que podemos reconhecê-la. Sem ela, frases como atenção! Ou que inocência, ou ainda, que alegria! Seriam simples vocábulos, unidades léxicas sem função, sem valor gramatical. Frase e oração. A frase pode conter uma ou mais orações. Contém apenas uma oração quando apresenta uma só forma verbal, clara ou oculta. Por exemplo, o dia decorreu sem sobressalto. Ou ainda, com o verbo oculto. Na cabeça, aquela bonita coroa. Ou seja, na cabeça estava aquela bonita coroa. Tem um verbo oculto. Cada uma dessas frases contém apenas uma oração. Contendo ainda apenas uma oração, ela pode ter duas ou mais formas verbais, porém integrantes de uma locução verbal. Por exemplo, podem vir os dois. Podem vir estão constituindo uma locução verbal. Então, na frase podem vir os dois, eu entendo que há uma oração. Um outro exemplo. Tudo de repente começou a mudar. Portanto, eu entendo que essa frase, tudo de repente começou a mudar, tem apenas uma oração. A frase pode conter mais de uma oração, quando nela há mais de um verbo, seja na forma simples, seja na locução verbal, claro ou oculto. Vamos a um exemplo. Fechei os olhos, vírgula, meu coração doía. Então agora temos o verbo fechei os olhos, e depois meu coração doía. Portanto, uma frase com duas orações. Ou ainda um outro exemplo. O negrinho começou a chorar, enquanto os cavalos iam pastando. Frase com duas orações. O negrinho começou a chorar, a primeira oração, começou a chorar é uma locução verbal, e a segunda oração, enquanto os cavalos iam pastando. Um outro exemplo contendo o verbo oculto. Os anos são degraus, ponto e vírgula. A vida, vírgula, a escada. A primeira oração, os anos são degraus. A segunda oração tem o verbo oculto. A vida, vírgula, a escada significa a vida é a escada. Portanto, o verbo está oculto na segunda oração. Oração e período. Período é a frase organizada em oração ou orações. Pode ser simples quando constituído de uma só oração. Por exemplo, cai o crepúsculo. Apenas uma oração, o período é simples, tem o verbo cai, o crepúsculo. Um outro exemplo, nunca mais recobrou por inteiro a saúde. Portanto, nunca mais ele ou ela, o sujeito está implícito, recobrou, está aí o verbo conjugado, por inteiro a saúde. Uma frase com apenas uma oração, portanto, o período simples. O período é composto quando ele é formado de duas ou mais orações. Por exemplo, o senhor tirou o cigarro, vírgula, bateu-o na tampa da cigarreira, vírgula, levou-o ao canto dos lábios, vírgula, premiu a mola do isqueiro. Portanto, vamos contar as orações. A primeira, o senhor tirou o cigarro. Segunda, bateu-o na tampa da cigarreira. Terceiro, levou-o ao canto dos lábios. E quarto, premiu a mola do isqueiro. Portanto, um período composto,
uma frase com 4 orações. O período termina sempre por uma pausa bem definida, que se marca na escrita com ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências e algumas vezes com 2 pontos.